ter uma compreensão melhor acerca do que nós estamos aprendendo aqui. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o teu nome. Sabemos que o Senhor tem o poder na palma das tuas mãos e que nada poderá ir contra aquilo que o Senhor quer fazer. Sei que o Senhor escolheu e convidou essas pessoas a estarem aqui para estudar a tua palavra. Estamos falando de uma tão grande salvação que agora está mais perto do que antes. Senhor, nos ajude a entender que uma vida religiosa, uma vida de fé, é uma vida centrada na salvação. E só temos uma fonte segura de informação quanto a ela. E nós vamos aprender sobre isto hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meninas. Sentem-se e fiquem à vontade. Nem sei não, viu? Sei não. Temos uma voz de esperança, horóscopo infalível. O horóscopo infalível. Amém? Quem está feliz, diga amém. Quem não está aqui, diga eu. Amém. Ai, Jesus. Amigos, mais uma vez quero agradecer a Deus pela presença de vocês aqui. É muito importante a presença de vocês aqui. Deus sabe o quanto nós estamos felizes com a presença de vocês aqui. Temos uma importante missão aqui: trazer ao coração de vocês as verdades que é preciso para que nós tenhamos uma vida de fé em Deus para um objetivo principal: ser salvo. Quem quer ser salvo, diga amém. Mas você precisa entender salvo de quê? Do que nós temos que ser salvos? Ok? Nós precisamos aprender. E hoje nós vamos falar acerca da única fonte precisa, a única fonte verdadeira de informações ao ser humano acerca de quem ele é, acerca do mal que nos rodeia, acerca de Deus que nos criou e acerca dessa tão grande salvação. Quem entendeu, diga amém. Amém? Amém. Eu tenho a impressão de que eu conheço esse varão, não sei de onde. Mas vamos lá, vamos continuar, depois nós conversamos. Amém? Então sejam bem-vindos. Quem já ouviu falar dos horóscopos? Vocês sabem o que é horóscopo? Né? Quem aqui já leu alguma coisa referente ao símbolo do zodíaco? Por exemplo, os signos, né? Quem nasceu em maio aqui? Ninguém? Quem nasceu em janeiro? Fevereiro? Qual é o teu signo? Aquário. Tu já leu alguma coisa no signo de Aquário? Procurou alguma informação para saber sobre o teu presente, teu passado, teu futuro? Sim ou não? Tá. Alguém mais aqui? Deixa eu te perguntar, quando você consultou lá, tu achou alguma coisa relevante assim com a tua vida, com a tua estrutura? Ou tu trouxe alguma segurança para você acerca do teu futuro? Só trouxe curiosidade, não é isso? Então, as pessoas hoje em dia, elas estão buscando informações, porque as pessoas querem saber acerca do desfecho da vida delas. Nós estamos vivendo em um tempo em que a informação é muito rápida, sim ou não? E o acesso a ela ainda é mais rápido ainda, porque todo mundo tem na mão. Você hoje digita nem precisa nem digitar, só basta tu falar perto. Parece que os aplicativos todos hoje já estão preparados para trazer alguma coisa relativa àquilo que você deseja, principalmente quando tem a ver com algum artigo de compra. Vocês sabem disso, né? Você fala algo perto do telefone, logo já aparece ali muitas coisas relativas ao que você quer. Uma geladeira, um fogão, uma bicicleta, seja lá o que for. Sim ou não? Então, o mundo hoje está em busca de respostas sobre sua origem, sobre o futuro, de muitas preocupações que temos. A questão é, aonde nós estamos buscando essas informações? E as fontes aonde nós vamos buscar essas informações, será que elas são fontes seguras? Vale a pena? Será que é digna de confiança? Ok? Sabemos que o horóscopo, ele é um sistema planetário de alinhamento dos planetas, com base em símbolos dos zodíacos, referente às constelações, que tem a ver também com o nascimento da pessoa, o mês, o dia, o ano. E segundo os estudos da astrologia,
eles comparam esses acontecimentos e eles trazem alguma estrutura para a vida das pessoas. Isso é uma cultura muito antiga, né? E as pessoas vão em busca dessas informações porque elas têm curiosidade acerca do seu futuro. Só tem uma coisa que nós temos certeza aqui, todo vivo, é de que um dia nós vamos morrer. Não é isso? Né? Então, nós sabemos que vamos morrer. E nós vamos falar sobre isso em uma palestra logo daqui mais uns dias, acerca da inquietação do homem. Ok? Mas por enquanto, eu quero trazer para vocês, ou pelo menos apresentar para vocês, a única fonte segura de informação para o ser humano, acerca da sua existência, acerca de tudo que se envolve neste mundo, e é claro, o futuro do homem. Ok? Mas antes vocês precisam entender uma coisa, veja bem. A humanidade se acha voltada para os signos do zodíaco. Muita gente vem buscando informações nesses ambientes, nesses meios de comunicação, ok? Além dos símbolos do zodíaco, que tem a ver com os horóscopos, com os signos, ok? As pessoas também estão buscando informação aqui, Eles insistem nos horóscopos, na quiromancia, na cartomancia, nas adivinhações. Você sabe o que é quiromancia? É a leitura das mãos. Quem aqui já passou por essa experiência? Alguém já abordou você querendo ler tua mão? Ou você já procurou esse tipo de pessoa para trazer alguma informação sobre você? Quem já fez isso aqui? Sim ou não? Muito bem. Então, uma certa feita eu estava ainda quando não tínhamos a ponte do Rio Madeira, eu estava atravessando sobre a balsa e estava passando uma caravana de cigano. Só que esses caras aí, essa caravana aí, não era aquelas caravana de pessoas que andavam de pé ou montado, não. Eles estavam tudo motorizado. E era só caminhonete bonita. Aí vinha uma mulher toda cheia de adornos, que sabe que cigano eles gostam muito de estar diferente, né? São muito extravagantes, enfim. Então ela passando por ela assim, ela olhou para mim e disse assim: ei, você tem uma energia muito forte. Eu senti algo diferente em você. Eu posso ler a tua mão? Olha, a tua mão, ela tem uma linha que ela vai te trazer muitas informações. Eu senti que tem algo importante no teu futuro. Quer saber? E aí, ela pegou, olhou assim, ela começou a olhar e disse: olha, você tem um futuro promissor. Aqui está dizendo que você vai ser um cara muito próximo, vai ser muito feliz no amor. Ou seja, eles trazem uma série de informações que é aquilo que você quer ouvir, é aquilo que você quer, sabe? Mas no final ela disse: olha, se você quiser saber um pouco mais, eu vou te cobrar só isso aqui. Tu está entendendo? Bom, essa mulher, o método dela sobreviver e a forma como ela achou de alguma forma trazer alento ao coração das pessoas, esperança para o coração das pessoas, trazendo ali um sistema que é agradável a ela. Mas é um meio de comunicação e as pessoas estão em busca desse tipo de informação. Aí nós temos as cartas. Você sabe que as pessoas também fazem esse tipo de adivinhação no meio das cartas. Tem as adivinhações, tem bola de cristal, tem uma série de coisas, de búzios, sim ou não? Então a humanidade se acha em busca dessas informações. A humanidade está sempre buscando informação porque ela tem curiosidade sobre o seu futuro. Ela quer saber o desfecho da sua vida. Ok? Por esses métodos as pessoas estão procurando o quê? Algo que as oriente para alcançar um lugar seguro na vida. Quem não quer segurança? As pessoas estão em busca de esperança, estão em busca de um lugar seguro para viver. Aí elas recorrem a todo tipo de fontes de informação. E hoje está muito mais perigoso ainda, porque nós temos uma tal de IA, que está cheio de informações, de vídeos, apresentações daquilo que aparentemente parece ser real, mas não é. E a gente tem agora um meio de comunicação aí, enganador, chamado de fake news. Não é isso? Então a humanidade vem buscando, por esses métodos, além da quiromancia, cartomancia e outras fontes, ela vai em busca de quê? Orientações para alcançar um lugar seguro. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: será que esses meios de informações, fontes de informações aí, realmente é digna de sua confiança? Elas de fato são seguras para nós? Ok? Diante desse contexto de horóscopo infalível, eu quero apresentar para você, meus amigos,
o horóscopo é infalível. Mas antes de apresentar, entre aspas, esse horóscopo aqui, eu quero apresentar para você o guia infalível. A pergunta é: precisamos de um guia infalível, sim ou não? Aqui está o nosso único guia infalível sobre tudo que nós precisamos para encontrar respostas sobre quem somos nós, sobre o contexto dos desfechos que se dá na humanidade e acerca de um Deus que tem uma proposta de salvação para a humanidade. Aqui na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar as respostas sobre a origem da humanidade, a origem do universo, a origem do mal, o desfecho do que se dá e também a conclusão e o fim de todo mal. Aqui na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar o tema central da nossa fé. Aqui na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar respostas acerca de como nós podemos lutar em um ambiente tenebroso, em uma guerra que você não consegue ver, porque está num contexto espiritual. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia Sagrada, entre aspas, ela é o horóscopo infalível. Por que horóscopo? Porque as pessoas estão buscando informações nesse sistema do horóscopo. Mas a Bíblia Sagrada, ela é a única fonte de informação segura para a humanidade. Porque ela não é um livro comum. Ela não é só um livro. Quem entendeu, diga amém. Atenção, porque tem gente que não presta. Muito bem, você se lembrou. Toda vez que eu disser atenção, porque tem gente que não presta, vocês falam todos juntos: atenção. Atenção, porque tem gente que não presta. Muito bem. Então, a Bíblia Sagrada, meus amigos, eu posso garantir para você que ela é a única fonte infalível de informação para a tua vida, para o desfecho da tua vida e para a tua esperança e para a tua segurança. Amém? Então vamos entender um pouco mais sobre este livro, ok? Eu queria hoje estar com minhas Bíblias aqui, porque tem algumas referências que nós vamos ler dentro da palavra de Deus, que é falada acerca dela mesma, ok? Mas a partir da manhã, eu creio que nós já vamos estar com nossas Bíblias aqui, ok? Ficou no carro do pastor e ele até agora não apareceu com elas aqui, ok? Mas eu vou usar a minha aqui, e tudo que está escrito aqui, está escrito nas outras Bíblias aí, ok? Vamos lá. Então vamos aprender um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada. Por que ela é um livro tão importante para a humanidade? E por que as pessoas não buscam as informações que elas precisam para encontrar segurança na vida delas aqui? Você vai saber por que as pessoas não buscam. Primeiro, que nós temos muitas fontes de informações aí, fáceis, místicas, que atraentes, ok? Vamos lá. Vamos ver como ela chegou até nós, né? Primeiro você tem que entender que a Bíblia é uma coleção de livros. Sim ou não? Quantos livros nós temos na Bíblia? 66 livros. Imagine, qual livro por aí tem outros livros dentro dele mesmo? Não tem, né? Não existe, mas a Bíblia ela tem 66 livros, formando uma coleção de livros. Quem é o autor da Bíblia? Deus é o autor da Bíblia. E quem é Deus para você? O Criador de quê? Do universo, inclusive de cada um de nós. Então, se Ele é o Criador do universo e é o Criador ou ao que deu origem à nossa existência, Ele é também o autor da Bíblia. Logo é digna de quê? De toda confiança e de consideração, ok? Olha só, Jesus, Ele é o personagem central, ou seja, a Bíblia, todas as narrativas, todas as profecias, ela tem um contexto com base em um Salvador. Todos os acontecimentos bíblicos, quanto a uma grande salvação que Deus fez em prol do seu povo, as promessas que Deus fez, é para que houvesse um Salvador para a humanidade. Por isso a Bíblia toda, ela tem como o personagem central Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Bom, Maria, ela
é a mãe de Jesus na terra. Maria, ela foi aquela quem Deus escolheu para trazer ao seu filho a este mundo. E Maria, ela deu um conselho muito interessante para algumas pessoas que estavam numa ocasião muito importante também, quando Jesus já estava iniciando o seu ministério na terra, ok? Maria, em João capítulo 2, versículo 5, ela diz assim, ó: fazei tudo o que ele vos disser. Mas por que Maria falou isso? Porque veja bem, estava acontecendo em Caná da Galileia um casamento, e Maria e seu esposo foram convidados, e Jesus foi com ela. Em determinada ocasião, era costume do anfitrião, ou seja, aquele que recebia os seus convidados, servir o melhor vinho no início, né? Porque aí o pessoal ia tomar o vinho, ia ficar alegrezinho, mais tarde ele não ia fazer diferença entre o vinho bom e o vinho inferior. Mas antes que terminasse, que começasse a servir o vinho inferior, o bom acabou o vinho na festa, ok? E isso, acabando aquele vinho na festa ali, ia trazer uma grande, como é que eu posso dizer, uma grande decepção para os convidados do anfitrião. Isso ia soar como uma desonra para ele. Imagine alguém convidar você e ele não ter nada para oferecer para você. Isso ia parecer algo frustrante, sim ou não? Então a cultura na época era mais ou menos isso, ia trazer uma certa desonra para a família daquela pessoa. Então Maria estava ali. Então aquelas pessoas que estavam servindo naquele casamento também ficaram preocupadas. O mestre-sala, aquele que era o responsável por organizar a festa. Hoje em dia nós contratamos quem? Aquelas pessoas que preparam as festas, né? Tem até um nome para isso, parece que é promoter, não é isso? Então, naquela época, tinha alguém que era responsável por servir, fazer o buffet e tal, e ele tinha lá também contratado todo um sistema de vinho. Então, acaba o vinho. Aí eles estão tudo preocupados. Aí Maria disse para eles assim, olha, falou com Jesus, aí depois ela disse para eles assim, ó, façam tudo que ele disser. Aí o que Jesus fez? Mandou eles pegar lá as talhas, né? Encher de água. Aí Jesus vai e transforma o vinho. Mais tarde aquele vinho é servido entre os convidados, e tinha lá o cara que era um dos mais importantes dos convidados, e ele prova o vinho e ele diz a seguinte frase: bom, é costume do anfitrião servir o melhor vinho no começo, mas vocês deixaram o melhor para o final. Vocês entenderam? Porque tudo que Jesus faz é o melhor. E o que Jesus quer fazer para nós é o melhor. Ele quer trazer para nós o melhor. E ele disse ainda, olha, eis que eu vos dou vida, e a dou em abundância. Ou eis que eu vos dou a paz, mas a minha paz é diferente da que o mundo dá. Quem entendeu, diga amém. Então Maria disse, façam tudo o que ele vos disser. Outra declaração importante foi a que Jesus falou acerca da palavra. Ele fala assim, ó: examinai as escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Veja bem, Jesus falou essa frase aí, mas ele falou em um contexto de oração. Jesus estava orando a Deus em prol dos seus discípulos, ok? E ele deixou bem claro isso aqui, ó: examinem as escrituras, porque vocês vão cuidar ter nela a vida eterna, elas testificam de mim. Então quando Jesus está dizendo aqui para nós aqui, ó, examine as escrituras, se você quer encontrar uma verdadeira coerência para a vida eterna que tem a ver com a nossa salvação, você pode encontrar onde? Nas escrituras. A Bíblia, ela tem alguns títulos, ela é chamada de Bíblia Sagrada, Santas Escrituras, Palavra de Deus, a verdade, não é isso? Então Jesus disse assim, ó: examine as escrituras, ou seja, estudem, procurem informações nela, porque vocês vão cuidar dela, ou seja, vocês vão achar nela a vida eterna, e elas vão testificar de quem? Elas vão dar testemunho de Jesus. Jesus é o personagem central da palavra de Deus. Quem crê em Jesus aí, diga amém. O que é Jesus para você? Vamos lá, gente. O que é Jesus para você? Seja sincero, do teu jeito. O que é Jesus para você? Jesus é o que para você? Tudo. Para vocês aí, tudo. Vocês têm que ter muito cuidado com essa palavra tudo, hein? Jesus, ele é tudo, certo? Esse tudo tem a ver com a nossa o quê? Sal. Mas Jesus, ele é o nosso Salvador. A gente o quer como Salvador, sim ou não? Mas a gente não pode tê-lo apenas como nosso Salvador. Nós precisamos ter como Senhor.
Porque quando Jesus é o Senhor de nossas vidas, nós passamos a ser servo. E o servo, ele quer agradar a quem? O seu Senhor. Porque todos queremos Jesus como Salvador. Ou seja, o fato de sermos salvos, isso nos dá o direito de fazer o que quiser. Mas o servo não faz o que quer. Ele faz aquilo que agrada ao seu Senhor. Então, para que você tenha Jesus como seu Salvador, você tem que tê-lo também como Senhor, ok? E a Bíblia testifica acerca desse Salvador. É muito fácil eu dizer aqui para você, aqui dentro da igreja, aqui, ó, amigos, depois de um sermão, eu levantar a mão e dizer para você aqui, quem quer aceitar Jesus? Muitas pessoas vão aceitar, e você aceita Ele para quê? Para ser salva por Ele, né? Mas além de aceitá-lo como seu Salvador, você precisa também tê-lo como Senhor. Você entendeu? Porque a salvação, ela é de graça. Jesus pagou o preço na cruz, mas ela é também condicional. E a condição é o quê? Sacrifício vivo, voluntário, racional. Romanos fala isso no capítulo 12, ok? Então nós estamos falando da Bíblia Sagrada como a única fonte infalível de segurança. Jesus disse: examinem as Escrituras, porque vocês vão achar nela vida eterna, e elas testificam de mim, o Senhor. Ó, a Bíblia mostra o quê? O caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ok? O que é mais importante para você hoje? Ter saúde? Para que você possa viver bem? Para que você possa realizar seus objetivos? Certo? A saúde, ela está ligada com a tua vida, porque sem saúde você não tem vida, ok? Então, ela mostra o caminho para ter uma vida saudável, tanto psicologicamente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Você está entendendo isso aqui? Enquanto nós estamos procurando nas cartomancias, na quiromancia, nessas outras fontes, elas vão trazer tribulações para nós, perturbações, vão nos colocar em uma condição de prisioneiros, viramos refém desses meios. A Bíblia, por outro lado, ela te liberta, ela te mostra o caminho e você toma suas decisões, ok? Salmo 119, versículo 105 diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que é isso aqui? Isso aqui é uma lâmpada. Se eu apertar o botão ali, ela apaga a luz, aí ela continua sendo apenas uma lâmpada, ok? Mas quando eu acendo o botão ali, ela reproduz o quê? Então muita gente tem Bíblia em casa. Quem tem Bíblia em casa aí, levanta a mão. Quem está com algum tipo de Bíblia em casa assim, ó, na estante ou no criado mudo, na escrivania? Quem tem uma Bíblia assim em casa? Está lá assim? Lá no Salmo 23, no Salmo 91, esse tipo de coisa? Veja bem, a Bíblia aqui, ó, parada lá, ela é só uma lâmpada aqui, ó. Mas quando você toma a sua Bíblia aqui, abre ela aqui, pede orientação e medita sobre ela, ó, a luz acende. E é exatamente o que o salmista está dizendo, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Porque se você estiver andando no caminho no escuro, ainda que tu esteja com uma lanterna, ela é uma lanterna, mas se você acionar o botão que liga ela, aí você vai andar, porque ela vai iluminar o teu caminho e você vai andar em segurança. O salmista deixou bem claro que a Bíblia, ela fechada, ela é só uma lâmpada. Mas você tem o instrumento ali, então você precisa fazer uso dela, porque ela vai se tornar luz para os seus caminhos, ok? Em todo o contexto, a Bíblia, ela trata de assunto quanto ao presente, passado e futuro, ok? Se você quer saber sobre a tua origem e sua estrutura, a Bíblia te conta. Ela traz informações precisas para a nossa vida. A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. O que é uma inspiração? É quando você recebe algo extremamente importante, que te dá uma grande satisfação de algo que você precisa fazer ou realizar, e você faz, porque você foi inspirado a fazer, e faz bem feito, sim ou não?
e produz o resultado que você quer e é melhor ainda, não? A Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Por quê? Porque Deus usou o homem para escrever. Assim como hoje nós somos usados para levar algum presente para alguém, ou para trazer uma mensagem para alguém, ou para ensinar alguém a aprender a ler, ou alguém manusear um computador, entre outras coisas. A gente sempre aprende alguma coisa com alguém. Então Deus usou o homem para escrever a sua palavra, mas esta palavra nunca poderia ser escrita ou dita ou prevista meramente pela imaginação ou capacidade humana. Ele precisava ter uma inspiração divina. É por isso que o Espírito Santo precisa habitar no ser humano. É por isso que o ser humano precisa do Espírito Santo, porque sem ele não tem capacidade de interpretar, ou pelo menos fazer uso correto da palavra de Deus. Ok? A Bíblia foi inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, 16, assim, ó: toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. Divinamente inspirada por Deus. Ok? Deixa eu ler para vocês esse contexto aqui. 2 Timóteo capítulo 3, 16. Está assim, ó. Rapidamente aqui. Segunda Timóteo Meu Deus, onde é que está esse livro, Jesus? Aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: toda escritura é inspirada por Deus. Aí demais, e útil para o ensino. Diz mais: para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Para que serve a Bíblia? Para que serve a Bíblia? Está dizendo aqui, ela é inspirada por Deus, ela é útil para ensino. Esse ensino aqui, ele está num contexto de comportamento, relação humano, ok? E devoção. Devoção a Deus, comportamento diante de uma sociedade, diante de uma família e de um relacionamento com Deus e com o próximo. Por isso ela diz: é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Você entendeu aqui a importância da palavra de Deus? Ok? Ela é inspirada por Deus e ela é útil para a educação, para ensino, para a correção, para inspirar para a justiça de Deus. Ok? Para que serve a Bíblia? Já acabei de dizer. Ela é útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. É maravilhoso ou não é? É bom ou não é? Vamos lá. Quem pode ser irmão de Jesus? Interessante isso aqui, ó. Porque nós dissemos assim: ah, mas eu também sou filho de Deus. Ah, mas eu tenho Jesus no meu coração. Sim ou não? Vamos ver essa pergunta aqui. Olha só, Lucas capítulo 8, 21 diz assim, ó: a minha mãe e os meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e o quê? Vamos lá? A minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em... Nós temos duas situações aqui, ó. Jesus está falando que mãe e irmão para eles são aqueles que atendem, ouvem e põem em prática a palavra de Deus. Quando foi que Jesus disse isso? Estava Jesus em determinado lugar, estava rodeado de uma grande multidão, quando de repente chega Maria, sua mãe e seus irmãos, e alguém vai informar Jesus de que sua mãe e seus irmãos estavam ali. Aí ele pergunta: sim, quem são os meus irmãos e minha mãe? São todos aqueles que ouvem a minha palavra. Tá bom? Jesus, ele considera, é lógico, sempre respeitou a mãe dele, mas ele está querendo que as pessoas ouçam as instruções que podem trazer vida eterna para eles. E só há um caminho que pode produzir vida eterna, é Jesus Cristo. Não é a mãe dele, não é os irmãos dele que produz vida eterna. Que produz vida eterna é Jesus Cristo. E ele deixou bem claro que o caminho para encontrar a vida eterna está em ouvir e colocar em prática a palavra dele.
Não basta só ouvir, tem que pôr em prática. O problema é que nós só queremos ouvir, mas quando se trata de colocar em prática, aí já entra dentro do nosso conforto, daquilo que fomos criados, do que aprendemos, dos nossos costumes, das nossas tradições, e nós não queremos abrir mão dos nossos costumes e tradições para dar algum tipo de como é que eu posso dizer, nós não queremos abrir mão para ouvir as instruções ou seguir as orientações da palavra de Deus. Sim ou não? Vamos lá. Onde encontrar a verdade? João 7, 17 diz, aqui onde eu queria trazer para vocês aquela ideia que Jesus orou. Jesus disse aqui, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus está dizendo assim, santifica-os. Ele está falando um processo e ele se refere à verdade. O que é a verdade? A verdade é Cristo. E o que testifica de Cristo? A palavra dele, ou seja, a Bíblia Sagrada. E Jesus estava orando a Deus para que agora os seus discípulos fossem capacitados para continuar a obra para a qual ele estava preparando eles. Jesus veio com uma missão. Qual foi a missão de Jesus? Pagar o preço pelo pecado da humanidade, a fim de reconciliar o homem com Deus, para que o homem pudesse, agora por meio de Jesus Cristo, ter uma oportunidade de ser salvo da condenação do pecado. E o que é a condenação do pecado? O salário do pecado é a morte. Então nós estávamos condenados à morte pelo pecado, e Jesus veio na missão de nos reconciliar com Deus para nos livrar dessa condenação. E Jesus agora está preparando um grupo de homens para dar continuidade nessa propagação desse evangelho que hoje está acontecendo aqui. Aí Jesus ora a Deus, o Pai, para que Deus santifique, ou seja, capacite, prepare esses homens. Aí ele fala assim, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. É a verdade de Deus, sobre nós e sobre essa tão grande salvação. Jesus orou, sabe o que significa santificar? Significa capacitar, preparar, cada dia aprender para fazer a vontade de Deus, para que você alcance a salvação. E Jesus orou em prol dos seus discípulos, porque eles estavam num processo de aprendizado. Homens indoutos, pessoas que foi tirada dali, outra daqui, outra de lá. Jesus no mar da Galileia ali encontrou Pedro e João, encontrou André e seu irmão, ok? Convidou esses homens e eles o seguiram, e o Senhor foi capacitando eles. Mas ele capacitou em quê? Em toda a verdade. Nós estamos falando da Bíblia, tá bom? Enquanto muitos procuram informações em outras fontes, nós estamos trazendo você para achar as informações sobre a salvação na palavra de Deus, ok? Vale a pena para o mundo de hoje? Sim ou não? A Bíblia vale para o mundo de hoje, para o nosso tempo, sim ou não? Claro que vale, mas há quem diga que ela precisa ser atualizada ao sistema de hoje. Sabe por quê? Porque a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos aproximadamente.